Olá, queridos, tudo bem com você? Obrigado por você aqui mais uma vez comigo. A nossa segunda aula da nossa revista Betel Adultos, e este mês tratando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Nós vamos ver sobre milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Lembra? Os outros três evangelhos, como foi dito na aula passada, são sinópticos, ou seja, evangelhos semelhantes, que um vai ver Jesus como os judeus, outro vai ver Jesus para os romanos. Cada um dos escritores, eles falam de Jesus para uma determinada população, para um determinado povo. Uns falam para os gentios, mas João não. João fala para todos, tentando mostrar que Jesus era Deus. Por isso existem muitos e muitos milagres que você só vai ver no Evangelho de João. É no Evangelho de João que ele fala que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. É ele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É ele que diz que todo aquele que crê e for batizado também será salvo. É ele que crê que se você crê de todo o seu coração, você tem dado o poder de recebê-lo como seu pai, você se torna filho, cordeiro. É esse evangelho maravilhoso. Então eu te convido você a estar comigo mais essa lição, e mais ainda, eu preciso que você compartilhe, que você curta. Queridos, os meus vídeos não têm vinculação para ganhar dinheiro, não é para ganhar dinheiro, é para levar pessoas que querem verdadeiramente aprender da palavra de Deus. Então eu convido você para ser um apaixonado, um amante da palavra de Deus, uma pessoa que diariamente tenha o compromisso de estudar a palavra de Deus. Lembra o que eu disse? Já falei várias vezes, essas revistas, o estudo dela é fundamental para a distância, ou seja, cada dia dela você teria que ler um pouquinho. Inclusive, se você pegar na tua revista, se você tem a tua revista e você pegar a segunda lição, que é a que nós vamos aprender hoje, vai ter lá leituras complementares, ou seja, na segunda é João capítulo 1, versículo 14, na terça é João capítulo 1, versículo 12, e assim por diante, para que todos os dias você medite na palavra de Deus. Lembre que a palavra de Deus é alimento para a tua vida espiritual, então você tinha que balancear o que você come para a tua vida física, você também tinha que ter para a tua vida espiritual. Se você é um crente que só vai à igreja de domingo, na escola bíblica e às vezes no culto à noite, você não tem se alimentado direito, você vai ficar doente espiritualmente, e aí você não vai ter fé para ser curado, você não vai ter fé para ser abençoado. Então creia no Senhor Jesus, creia no Senhor, e você vai ver mudança na tua vida. Vamos começar? Para começar, vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor, por mais essa chance, essa oportunidade de falarmos da tua palavra, porque a tua palavra é fiel, digna de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Espírito Santo, seja o nosso professor, estamos aqui para aprender de ti. Mostra-nos, revela-nos, Senhor, ajude-nos, ó Pai, nessa tarefa difícil, Senhor, que é de tentar estimular o teu povo a ler a palavra, porque Jesus mesmo disse que nós sofremos por falta de conhecimento das Escrituras. Fique conosco, papai, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, Betel Dominical, revista dos adultos. O tema da nossa revista desse trimestre inteiro é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Olha o tanto como é recheado. Eu costumo, às vezes as pessoas, queridos, me perguntam, dizem que querem ler a Bíblia toda e me pedem um conselho por onde começar. Eu sempre digo para elas,
Comece pelo Evangelho de João. É o mais lindo, é o mais fácil, é o mais empolgante. Depois que lê o Evangelho de João inteiro, aí você volta, vai lá para Mateus, Marcos, Lucas, lê se possível João de novo, e aí você vai dando continuação, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Terminou o Novo Testamento, você vai lá para o Velho Testamento e começa de Gênesis, porque você já vai ter uma noção básica de que Jesus veio. É maravilhoso isso, queridos. Vamos lá, então, a lição 12 será aplicada nas nossas igrejas no dia 13 de julho. E o tema dessa lição, da lição 2, é Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Queridos, lembrando também o que eu sempre tento comentar, como a nossa revista é uma revista para distância, ou seja, nós só temos um encontro semanal de 1 hora e meia, ela é muito pouco, e não é certo o professor chegar na aula no domingo e fazer a leitura completa da lição. O que vai acontecer? Os teus alunos não vão aprender, não vão se empolgar, não vão firmar no entendimento e vão acabar falando que a aula tá chata, que se fosse para ler, lia em casa. Então o que você e eu, professores, temos que fazer? Dominar, ler em casa, decorar versículos, buscar estratégias para que quando chegue na aula você consiga dar uma aula dinâmica, mantendo todos acordados, atentos na palavra e principalmente saindo sabendo de tudo. Minha cachorrinha tá dando trabalho já aqui. Entendeu, queridos? Então, professores ou até alunos, leia antes, estude antes. Por isso que já reclamaram que se é para ler tudo, ele vai para outra aula. Não tem importância. Se você não gosta de fazer essa leitura agora, quer se capacitando para dar uma bela aula, vá para procurar outros vídeos. Não tem importância não. Deus te abençoe. Porque aqui nós vamos ler linha por linha, versículo por versículo, porque eu quero que essa lição afixe em você. Aprenda dessa lição lendo aqui, para que quando chegar com os teus alunos, não há necessidade de fazer uma leitura completa. Você pode tirar tópicos, assuntos. Se você dominar a lição, queridos, a aula fica gostosa. Então vamos lá, vamos começar a nossa lição de hoje. Texto áureo, ou seja, o texto que nós embasamos a lição de hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João já começa descrevendo que Jesus é o Verbo, que Jesus é Deus, que ele era o Verbo e o Verbo se fez Deus. Então ele estava dizendo que tudo é a partir de Jesus. Olha a verdade aplicada. O Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus, é enviado para nos salvar. E é tão lindo como quando nós vemos no Evangelho de João, Jesus próprio dizendo que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Ele não veio para aquele que se acha sarado, curado, liberto, rico. Ele veio para aquele que acha que não é nada, para aquele que acredita que sem Deus ele não é nada, para aquele que acredita que o mover maior da vida dele é Deus, que ele não é melhor do que ninguém. Objetivos dessa lição. Primeiro, conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho de João. Olha, isso é muito importante, tá? Nós vamos aprender o local, o histórico, o religioso daquele momento que foi escrito o Evangelho de João. Segundo, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João. Você acha que é difícil pregar o Evangelho hoje? Nós vamos ver um pouquinho do que era pregar o Evangelho nos dias de João. E terceiro, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinópticos. Lembre, sinópticos semelhantes, quais são? Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João. Texto de referência, nós vamos trabalhar em cima de qual texto? João, capítulo 1. Versículo 2 ao versículo 10, vamos fazer a leitura? Acompanhe comigo se tiver a sua Bíblia, se não acompanhe aqui. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era luz, mas veio para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Esse estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Queridos, quando o versículo 6 diz aqui, ó, que o nome dele, cujo nome, deixa eu pegar já o nosso marca-texto aqui, né? Quando ele vem aqui, ó, cujo nome era João, ele não está falando do apóstolo João. Você entendeu que aqui é João Batista. Ele estava dizendo, olha, o mundo estava em treva e a treva tampava todo mundo e ninguém compreendia essa escuridão, mas houve um homem enviado por Deus, que é o que veio para formatar o caminho, para colocar o caminho de Jesus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que vem aquele que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. João Batista, ele não era luz, mas veio para testificar a luz, para anunciar Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Até agora entendendo, compreendendo tudo bonitinho? Então vamos começar. Introdução. O Evangelho de João se destaca dos demais por se aprofundar em temas teológicos. Ou seja, enquanto os outros estavam fazendo uma história, uma dinâmica histórica, o Evangelho de João se aprofundava na teologia. O que significa teologia? Tel, Deus, logia, estudo. Ou seja, o Evangelho de João vem estudando, enfatizando a divindade de Cristo nos registros dos milagres e nos ensinos mais do que dos outros evangelhos. Veremos um pouco dos contextos religiosos e históricos do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, além do propósito que o apóstolo expressou. Então olha lá o que está lá em João. Nesse eu não coloquei o... Desculpa, queridos. Consegue abrir aí? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Lê esse daí, tá bom? Vamos comigo acompanhando. Eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei na lição dos adultos, me perdoe, eu não coloquei os versículos. Uma falha minha. Na próxima lição eu te prometo que vai ter, tá bom? Nós vamos colocar em todos. Porque não pode só mencionar João 20 e 31. Às vezes está errado e você vai precisar desse versículo para apresentar alguém. E se você apresentar o versículo errado, ela vai ver que você não sabe. E se você não sabe, você não gera confiança. Se você não gera confiança, você não consegue pregar o evangelho. Por isso, mantenha a tua Bíblia aberta do lado. Quando eu não colocar o versículo aqui, abra você a tua Bíblia, lê se esse versículo está referindo ao que está falando o texto. Se não, grife, marque, anote o certo. Primeiro, contexto histórico. Então lá, o Evangelho de João foi provavelmente escrito entre os anos de 90 e 100 depois de Cristo. Preste atenção numa coisinha, queridos. O Evangelho de João, ele foi escrito depois que Jesus faleceu. Um pouco lá na frente foi escrito isso daqui. O texto, a Bíblia diz, né? Nós entendemos que com 33 anos Jesus foi crucificado. Ou seja, depois os discípulos ficaram dispersos pelo mundo. E para não esquecerem, começaram a escrever. Então calcula-se mais ou menos que o Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Em um contexto histórico marcado pela crescente separação entre os cristãos e os judeus. Ou seja, ele foi escrito justamente quando os judeus estavam brigando com os cristãos, onde os judeus chamavam os cristãos de seita. Daí até o nome cristãos. Cristãos por quê? Porque eram seguidores de Cristo. Então os judeus começaram a bater de frente. Lembra quem crucificou o Jesus? Os próprios judeus.
Por isso que muitas pessoas ficam indignados com isso. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, eu vim para os meus, os judeus, mas os meus me rejeitaram. Então eu dei a todos os poderes de ser agora meus filhos de Deus. O apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades e dos muitos debates com as autoridades nas sinagogas. Ou seja, a sinagoga só ensinava a Torá, Velho Testamento, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, livros históricos, profetas. Mas nunca tinha nada sobre Jesus, porque eles não acreditavam em Cristo. Então, o apóstolo João escreve esse livro com base teológica para provar para os judeus que Jesus era o prometido, era o Messias que havia de vir. Por isso que esse material, essa carta de João, esse evangelho de João era muito importante. Olha lá, 1.1, a autoria do evangelho de João. Os pais da igreja, como Eusébio, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Teófilo de Antioquia e Policarpo, concordam com a autoria do evangelho de João ser do próprio João, que se refere a si mesmo como discípulo amado, ou o discípulo a quem Jesus amava. Olha aí, está em todos esses versículos, João 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 e versículo 20. Todos esses versículos, engraçado, queridos, deixa eu só dar mais uma olhadinha. Engraçado que parece que eu tinha colocado, eu não sei se não salvou, né? Não salvou mesmo. Ou seja, todos esses textos aqui, queridos, ele vai mencionar a palavra aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado. Queridos, mas entenda uma coisa, eu já até disse na aula passada, nós temos que levar em conceito, nós temos que levar em crença que quem escreveu o evangelho de João foi o próprio João. E ele refere a ele mesmo como discípulo amado nesses montes de textos. Olha que os outros três, os sinóticos, não falam nenhuma vez que Jesus era o discípulo a quem Jesus amava, porque Jesus amava a todos. Não é porque João encostou a cabeça no peito de Jesus, Jesus amava mais João. Jesus amava Pedro, nós vemos o relacionamento de Pedro, mas entenda que quem está escrevendo o evangelho é João, apaixonado por Cristo e tendo a possibilidade de se aproximar de Cristo. Então ele próprio, João, se intitula como o discípulo amado, discípulo do amor. João finaliza o seu evangelho como aquele que testifica destas coisas e as escreveu. Está lá em João 21, 24. Portanto, é razoável supor que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Ou seja, se os pais da igreja ainda tivessem alguma discordância, somente João escreveria tantas vezes, chamando ele de apóstolo amado, discípulo amado. Nenhum outro ia elogiar tanto João como discípulo amado. Olha o que o comentário do Novo Testamento da Bíblia Aplicação Pessoal fala. Alguém poderia antever que uma pessoa com a personalidade de João destruir-se-ia. Tal pessoa certamente morreria em briga ou choque com o governo de Roma. No mínimo, seria expulso da igreja por ser ambicioso e sedento de poder. Mas esse não era o caso. João transformou-se em alguém poderoso, mas gentil, franco, mas amável, corajoso, porém humilde. Lembra, nós já até falamos na lição passada. Ei, quero convidar você, se porventura você não assistiu a lição passada, ei, dê uma pausa aqui, volte lá, volte na primeira lição, queridos, que é a que vai falar de João. O título dela é João, o discípulo amado de Cristo. Você vai entender mais dessa lição, porque essa lição é estudando o evangelho de João, estudando porque João falava tanto de Deus. Então você precisa ter, desculpe, queridos, o conhecimento da primeira lição. Volte atrás, leia estude a primeira lição, para que você esteja mais aprimorados nessa aqui. E se você ler, você vai ver que João, considerado Boanerges, os filhos do trovão, João e Tiago, que queria incendiar, matar uma cidade inteira porque não aceitaram o evangelho. Ele queria matar todos, crianças, mulheres, adultos, velhos.
mas Deus não permitiu, e ele se transforma no discípulo amado, daquele que escreve as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, nos chamando de filhinhos. Olha a importância do Evangelho de Jesus Cristo na transformação. Somente Cristo pode transformar você. Somente Cristo pode mudar a tua história. Somente Cristo pode fazer você abandonar os teus pecados. Somente Cristo pode restaurar o teu casamento. Olha o que o comentário ainda diz. Não existe nenhum acontecimento que possa explicar a transformação de João. Deve ter sido consequência da companhia de Jesus, de ser aceito e amado e reconhecido pelo Senhor, e também de ter sido cheio do Espírito Santo. Na verdade, todos que são nascidos precisam ser cheios do Espírito Santo. João estava tão dominado por Jesus que sequer mencionou o seu nome no evangelho de sua autoria. Ao invés disso, descreveu sua pessoa como aquele a quem Jesus amava. Deixa eu ver se é aqui, queridos, que eu coloquei Não, também não coloquei, não, esquece. 1.2. A data e o local. O quarto evangelho não contém citações exatas a respeito do local aonde foi escrito, nem quando isso aconteceu. Entretanto, de acordo com a tradição, estima-se que o livro tenha sido escrito na cidade de Éfeso, atual Turquia, hoje Turquia, entre os anos de 90 e 100 depois do nascimento de Cristo, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e antes do exílio de João na ilha de Patmos. Então olha só, pelos cálculos, pela tradição, se você for calcular mais ou menos, tem fatos que descrevem que você entende que foi depois da destruição de Jerusalém, e foi antes dele ir para a ilha de Patmos. Então ele fica nesse meio entre 90 e 100 anos depois de Cristo. Observa, olha que interessante, esse pastor aqui da presbiteriana, um pastor que entende muito, sou apaixonado pelos estudos dele, não compartilho totalmente a crença dele, mas eu compartilho plenamente os estudos dele, que olha o que ele diz: é consenso entre os estudiosos conservadores, estribados nas evidências históricas, que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, aonde morou por longos anos, pastoreou a maior igreja gentílica da época, liderou as igrejas da região e morreu já em avançada velhice, nos dias do imperador Trajano. Então olha o estudo aprofundado de Hernandes Dias Lopes, ele afirma que pelas evidências que existem na história, que João morreu mesmo, ele foi o único apóstolo que não foi morto, ele morreu de morte natural, na cidade de Éfeso, aonde ele morou, pastoreou uma igreja lá. Olha o que o comentarista Paulo César Rosa de Melo diz: calcula-se que o evangelho de João tenha sido escrito no fim do primeiro século da era cristã, por volta aí dos anos 90, quando morava na cidade de Éfeso. Neste momento, além das perseguições, existiam muitas heresias sendo disseminadas, mormente sobre a vida de Cristo. João deixa claro a sua intenção na parte final de seu evangelho, ao dizer que os milagres e relatos de Jesus tinham a intenção de relembrar aos cristãos da fé. O estilo literário de João é de fácil entendimento, visto ter sido escrito num ambiente gentílico, pois seus relatos das festas e dos costumes de cunho judaico são explicados de maneira minuciosa. Lembra que nessa primeiro tópico nós estamos tentando encontrar aonde foi escrito o livro de João, em que ano foi escrito o livro de João. Então olha que ele tem muitas evidências aqui. João deixa claro no evangelho para falar os seus milagres, para provar que Jesus era Deus. Por isso testemunhamos nas nossas igrejas quando milagres acontecem em nossas vidas, quando Deus cura, quando Deus restaura. Por isso que o nosso testemunho de fé, ele ajuda outras pessoas a terem fé, porque através do nosso testemunho, outros vão acreditar em nós. Eu tenho tido muito testemunho na minha vida, queridos. Deus tem me abençoado muito.
Vamos dando continuidade? Tá conseguindo entender? Estamos conseguindo entrar num acordo aí? Será que eu já mereço um like? Mereço um comentário? Mereço que compartilhe nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, na tua igreja? Mereço que você enche as tuas redes sociais me ajudando? Então, se não, aguarda um pouquinho que eu vou te provar que essa aula foi feita com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação. Olha 1.3 para acabar o tópico primeiro, os destinatários, ou seja, nós vimos que João escreveu essa carta mais ou menos no ano de 90 a 100 depois de Cristo. Nós vimos que essa carta, queridos, que o Evangelho de João foi escrito por João e na cidade de Éfeso. Agora, para quem foi escrito essa carta? O Evangelho de João foi endereçado tanto para judeus quanto para gentios. Quem eram gentios? Eram os povos não judeus, eram os outros, os gregos, os romanos, que se converteram a Cristo. Eles não tinham sangue judaico, mas eram os gentílicos, eram pessoas que tinham aceitado a fé de Deus. Embora eles vivessem em um ambiente cercado pelo gnosticismo judaico, o desejo de João era apresentar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16 e 18. Lembra 16? E ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim quem cresce teria a vida em seu nome. Aleluia. Então, João escreveu só para os judeus? Não. Só para os gentios? Não, ele escreveu para todos. João queria apresentar para todo mundo que Deus era Jesus Cristo era Deus. Por isso que ele descreve quando Felipe chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Felipe, você está tanto tempo comigo e ainda não viu Deus? Eu e o Pai somos um. Tem um monte de teologia afirmando que Jesus não é Deus, mas Jesus próprio diz que ele e o Pai são um. Olha o que eu ensinei nessa lição e você tem que aprender. É razoável que o apóstolo João seja o autor do livro que leva o seu nome. Nós vimos que tem várias evidências. Ninguém escreveria que João era o apóstolo amado, a não ser ele próprio. Ninguém teria tanto orgulho de escrever isso, a não ser ele próprio. Tópico 2. Então nós vimos o contexto histórico. É bom entender isso. Porque quando nós entendemos o contexto histórico, nós entendemos muitas coisas que são escritas para aquela época. Agora o tópico 2 é o contexto religioso, a religião sobre aquele momento naquela época. O Evangelho joanino, ou de João, está entre os registros do final do primeiro século, os do cristianismo, num tempo de crescente oposição, aos cristãos, apostasia e disputas sobre a natureza de Jesus Cristo. Naqueles dias os cristãos sofriam afrontas e perseguições por parte dos judeus, dos helenismos e do gnosticismo, tipos de religiões que tinham naquela época também, tá? Tudo ligado ao judaísmo. Então, os cristãos daquela época, as pessoas que tinham aceitado Jesus, eles estavam em constante perseguição. João precisou ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever um evangelho mostrando que Deus era Deus e que não havia nenhum outro Deus. Olha o tópico 2.1, o judaísmo e o cristianismo. O movimento judaizante fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo com as suas perspicazes manifestações. Os evangelhos nos mostram as constantes críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso de Jesus e alguns comportamentos dos que o seguiam ou foram beneficiados por suas ações. Está lá em João capítulo 5, versículo 10, capítulo 8, versículo 7, dá uma lidinha nisso daí. A Bíblia, os evangelhos deixam destacado várias vezes as artimanhas dos judeus para tentar destruir todo cristão, todo aquele que acreditava em Cristo, todo o discurso sobre Cristo. Ao dizer eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, versículo 6. Jesus recusou o ensinamento judaico de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos.
Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei mosaica. Ou seja, os judeus pregavam que não existia esse tipo de salvação através de um homem, porque Jesus era homem. Para eles a única forma de ser salvo era a obediência total à lei. Por isso que Jesus batia tanto nos judeus, que eles obedeciam a lei da boca para fora, eles não faziam o que a lei verdadeiramente mandava. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era mais importante que professar a fé em Jesus Cristo. Olha o que o Bruce comenta aí, ó. Durante o tempo do ministério de Cristo, o povo judeu estava chegando no limite. Há amplas evidências de que a maioria da terra e do comércio estava nas mãos de uma parcela relativamente pequena da população, que normalmente usava sua posição com pouca humanidade. Olha os textos. Os judeus tiveram que escolher entre a jovem igreja com a sua mensagem de um Messias crucificado e o ressuscitado, e os fariseus com o seu culto da lei. Olha como era a luta naquela época, queridos. Como era a dificuldade de pregar a palavra naquela época. Olha o foco na lição. O apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades e dos muitos debates com as autoridades na sinagoga. Ou seja, ele queria mostrar para os cristãos que Deus era Deus, que Jesus era Deus. E nos debates teológicos, o evangelho de João se destacava. Olha agora, 2.2, o helenismo e o cristianismo. Então o primeiro do contexto religioso era os judaizantes, os judeus. Agora são os helênicos. Posteriormente à morte do Filho de Deus, surgiram diferentes ideias sobre sua real missão, o que gerou divisões entre os grupos que entendiam a mensagem do evangelho de modo distinto. O helenismo foi considerado uma religião pagã, que se opunha ao cristianismo. Esse grupo possuía uma inquietação filosófica quanto ao sentido da vida e a felicidade do indivíduo em um mundo incerto. Entendeu então quem eram os helenistas? Eles não acreditavam, queridos, no verdadeiro Deus. Eles não eram judeus, mas também não eram cristãos. Era uma religião pagã, uma religião que não tinha Deus como seu Senhor. As Escrituras nos alertam contra todas essas filosofias diferentes como a dos helenistas. Olha o que ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio das filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Então Jesus estava tão preocupado que no evangelho de João ele se manifesta para que tenham cuidado com os helenistas, com os pagãos, com os que tinham uma fé diferenciada, que usava de vã sutileza, de engano para enganar os cristãos. Tópico 2.3, o gnosticismo e o cristianismo. O que eram os gnósticos? A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa, a fé cristã, o gnosticismo. Além da contínua oposição da religião judaica, a igreja ainda nos tempos apostólicos já enfrentava algumas heresias, em especial o gnosticismo. Essa heresia foi muito forte, queridos, que afirmava que a matéria era má e o espírito bom. Sendo essa crença, o Filho de Deus, por ser bom, não poderia resistir em um corpo físico mau. Isso levou João a combater os gnósticos com ímpeto. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 2, 3 e versículo 15. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma religião que pregava que o nosso corpo, como foi dito que era feito em pecado, originado no pecado, era mau. Por isso ele não podia acreditar que Jesus Cristo era Deus, porque ele não poderia estar num corpo corruptível, um corpo danoso, um corpo errado. Então o que era o gnosticismo? Era a religião que falava que o corpo não prestava, mas a alma vivia nele. E eles viviam do quê? De sacrifícios,
de jejum e muita autoflagelação. Já ouviu que autoflagelação? É aquelas mutilações do próprio corpo. Eles tinham um tipo de alzorrague, lembra aquela que bateu Jesus? Com um monte de fita amarrada as coisas na ponta, e eles ficavam se chucateando e jejuando até perder o sentido do corpo e sua alma aflorar. Esses eram os gnósticos, eles não acreditavam em Jesus Cristo. César Rola de Mello diz: neste momento, além das perseguições, existiam muitas heresias sendo disseminadas, normalmente sobre a vida de Cristo. João deixa bem claro que a sua intenção na parte final de seu evangelho, ao dizer que os milagres e relatos de Jesus tinham a intenção de relembrar aos cristãos os fundamentos cristocêntricos da fé, ou seja, Cristo no centro e tudo em volta dele. Naquela época já existia muita heresia, e aí eu te pergunto, existem heresias hoje? É cada uma, queridos. É cada heresia que me choca, que eu posso dizer, olha, Jesus está voltando. Multiplicaram-se muito e muito mais, sendo que era para ter menos. Olha o que eu ensinei nesse segundo tópico. A igreja primitiva, a primeira igreja, teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, ou seja, o gnosticismo. E aí você pode me perguntar, mas por que o gnosticismo? Você já fez jejum longo? 3 dias? 7 dias? O teu corpo fica abobado, você começa a se tornar mais espiritual, você começa a ter calma. Então o gnosticismo acreditava que todos esses sintomas era porque o corpo era má, e a única maneira da alma ser salva era sacrificando o seu próprio corpo. Por isso ela foi disseminando, ela foi aumentando, porque as pessoas entravam em jejum, se autoflagelavam com a dor, de repente parava de sentir a dor porque o corpo já perdia as forças, e eles acreditavam que isso era a verdadeira religião. Esse era o gnosticismo. E aí, já estou merecendo? Se você ainda não deu um like, não me ajudou, preciso de você. Vamos para o último, terceiro tópico. Por que foi escrito o Evangelho de João? Qual o propósito? O apóstolo João declarou claramente o propósito em seu Evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então o apóstolo João declara, deixa certo, não deixa nada oculto, que o propósito desse livro era para que os cristãos creais que Jesus Cristo era Deus. 3.1. Um evangelho distinto dos demais, diferente de Lucas, Mateus, Marcos. O evangelho de João nos é apresentado após o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como evangelhos sinóticos. Eles são assim chamados por partilhar uma proposição histórica semelhante e por conter relatos em comum. Ou seja, você vai ver vários milagres sendo ditos nos 3 evangelhos, várias passagens contidas nos 3 evangelhos, com algumas coisinhas diferentes, mas você consegue notar que são semelhantes. Era uma história semelhante e conter relatos em comum. João seguiu um caminho diferente dos outros evangelistas, pois seu relato visa despertar e nutrir a fé do povo, apresentando João como filho de Deus que se fez carne. Então João queria mostrar que Deus deixou toda a glória dele e veio para este mundo como homem, habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. Então o evangelho de João é distinto dos demais, principalmente por isso. O evangelho de João tenta provar a natureza divina de Deus. Olha o que o comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal à Bíblia, diz. Ele descreveu muitos incidentes da vida de Cristo que não estão registrados nos outros evangelhos. Esses evangelhos incluem a declaração de João Batista de que Jesus é o Messias. Então olha a diferença, ó. No evangelho de João vai ter a declaração de João Batista de que Jesus é o Messias, a transformação de água em vinho, que você não vai encontrar nos outros, a visita feita por Nicodemos a Jesus durante a noite, a conversa de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço, a cura do filho do oficial
romano, a cura do homem aleijado junto à fonte, Jesus sendo ridicularizado por seus irmãos, a cura do homem cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, Jesus ensinando sobre o Espírito Santo e sobre a vinda e os ramos, sobre a vinha e os ramos, Jesus aparecendo a Tomé e o restabelecimento de Pedro depois da ressurreição. Olha, eu sei que foi rápido, eu lendo rápido aqui, mas consegue entender? Vários milagres, olha quantos milagres exclusivos no Evangelho de João, que a preocupação de João não era contar os fatos históricos, mas contar que Jesus era Deus, que ele fez Deus, que ele curava, libertava, transformava. 3.2, a teologia joanina, ou seja, a teologia de João. Logo no início do seu evangelho, João identifica Jesus como o Verbo e afirma que o Verbo era Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. As mensagens principais do evangelho de João são Jesus Cristo, o Filho de Deus, fé, o outro Consolador, morte, ressurreição e vida eterna. Ao ler o relato de João, notamos que a relação entre a fé e a vida eterna estão contidas na teologia joanina. No que se refere à teologia de João, se diz testemunha dos milagres, registrado em seu evangelho, e testifica que Jesus é o Filho de Deus. Então a teologia de João, queridos, a todo momento tenta pregar que Jesus era nascido de mulher, mas era Deus, não deixou de ser Deus. Olha o que a Bíblia de Estudo, o Herbst diz: testemunho é um tema central no Evangelho de João. A palavra testemunhar e suas variações são usadas mais de 30 vezes só no Evangelho de João, além do seu sinônimo testificar. Conforme se aproxima o fim do seu livro, João novamente afirma a credibilidade de seu testemunho. O livro termina com Pedro e João seguindo juntos, mostrando que João mesmo testemunhou os eventos que registrou para nós, conforme guiado pelo Espírito Santo. E aí, queridos, aprendendo? Tá gostosa essa lição? Como é gostoso falar do Evangelho de João. Melhor ainda é estudar o Evangelho de João, é ler o Evangelho de João, é grifar o Evangelho de João, é colocar o Evangelho de João na tua vida. Espero que tenha entendendo, que tenha comentado algo comigo aí, que ficou no fim até agora. 3.3, último tópico. João nos ensina a evangelizar. O que é evangelizar? É o ato de levar o evangelho a outras pessoas. João 3,16 talvez seja o texto mais conhecido e usado na evangelização. Neste evangelho podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para o evangelismo pessoal, como a obra do preconceito social, o valor do perdão e o seu profundo amor pelos perdidos. Ei, evangelho gostoso! Olha o que o bispo primaz Manuel Ferreira diz: a profunda visão e compaixão de Jesus do estado espiritual dos filhos de Israel em seus dias fez com que ele convocasse os seus discípulos. Dentre tantos discípulos, João chamou para si 12, para que estivessem com ele e pudessem receber treinamento. Este é um grande princípio multiplicador utilizado para Jesus, pois o formar 6 duplas e espalhá-las pelas cidades e povoados com a mesma mensagem que pregava, dava mais oportunidade às pessoas de ouvi-la. Amém e amém. Olha o que você tem que ter aprendido nessa lição aí. Se não aprendeu, assista ela de novo. Se não aprendeu ainda, manda mensagem e vamos conversar. Eu ensinei que o apóstolo João declara Jesus como Filho de Deus, revelando a divina e verdadeira identidade de Deus. Aleluia! Conclusão. Se você está aí comigo ainda, coloque aí no comentário, eu estou. O Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Está lá em João capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículo 9. E que o nosso relacionamento com Deus passa por necessariamente
por nosso relacionamento com Jesus Cristo. João 8,19, versículo 42, 14,6. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Evangelho de João tenta nos aproximar do verdadeiro Deus. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho, ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Amou, amém, amou, hein? Jesus amou, Jesus nos ama. Lição 3, nós vamos ver na próxima aula, a rejeição e a oposição. Nós vamos ver o sofrimento de Jesus. Nada impediu a missão do Filho de Deus, ou seja, nada, nem ninguém verdadeiramente pode, queridos, nos livrar do amor de Deus. Lembra, sua palavra diz, nem a profundidade, nem a altura, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus te ama. E esse evangelho de João é para mostrar que você ainda pode contar com Deus vivo, com Deus poderoso, com Deus maravilhoso. Por isso, não deixe de servi-lo. Que você possa entender que Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não adianta ninguém ir à sua frente, é só Jesus. É só Jesus. Vamos orar? Querido Papai, poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, maravilhoso Espírito Santo, obrigado por esta aula maravilhosa. Abre os nossos entendimentos, abre o nosso coração, para que possamos sempre estar arraigados nas Tuas palavras. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.